Olá, paz e bem, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso blog, O Espírito de São Francisco nas Fontes Franciscanas. Nós estamos no 103º encontro. O tema de nossa reflexão hoje será Humildade como verdade do ser nada do humano. Como servo, medir-se com a medida de Deus. Nós iremos comentar a admoestação 19. Essa admoestação 19 ela tem o mesmo título da admoestação 17, ou seja, do humilde servo de Deus. São Francisco diz, vou ler, abre aspas, Bem-aventurado o servo que não se tem por melhor quando é engrandecido e exaltado pelos homens, do que quando é tido por vil, simples e desprezado. Porque quanto é o homem diante de Deus, tanto é em si mesmo, e nada mais. Ai daquele religioso que é enaltecido pelos outros, e por própria vontade não quer descer. E bem-aventurado aquele servo que não se enaltece por própria vontade e sempre deseja estar sob os pés dos outros. Vamos fechar aspas. Vamos então refletir em torno de algumas questões que esta admoestação nos traz, sobretudo em torno do tema da humildade. A humildade é, no ânimo humano, o vigor da pobreza de ser, a pobreza essencial, que o Evangelho chama de pobreza segundo o Espírito. O mistério da encarnação é ali onde reluz essa pobreza de ser, própria da humildade. Virtudes como estas, tão desconsideradas por nós modernas e tão apreciadas por São Francisco, a saber, pobreza, humildade, paciência, brotam por sua vez do amor gratuidade e do amor misericórdia, do amor compaixão, que é o amor de Deus, manifestado na encarnação. Na capa dos escritos de São Francisco está escrita: é ali no ocultamento da humildade, paciência e pobreza do amor de Deus, o qual se faz continuamente homem e habita entre nós, que nasce e cresce a flor de lis da nossa existência, o tesouro onde se acham o coração e a pupila dos olhos da espiritualidade franciscana. Seguimos nossa reflexão. A humildade é a virtude que apareceu aos olhos humanos com a encarnação de Deus, com a sua humanidade. Por isso, só podemos intuí-la plenamente considerando o mistério da humanidade de Deus em Jesus Cristo. O filósofo Max Scheler, neste sentido, escreveu, abre aspas, a partir dos novos estados do espírito provocados pela aparição de Cristo e do brilho da glória divina com a qual esta aparição os revestiu, a humildade é que, corretamente vista e entendida, incorpora o mais profundo paradoxo e a mais forte antítese, tanto frente aos antigos quanto frente à atitude burguesa moderna no que concerne à virtude. A humildade é a mais tenra, a mais velada e a mais bela das virtudes cristãs. Fecha aspas. Esta citação tirada do livro de Max Scheler, intitulado Da Reviravolta dos Valores. Ali há um texto sobre a humildade. Esse livro foi publicado pela editora Vozes. Na edição de 1994, essa citação está na página 23. Entretanto, em que consiste a humildade? Ao meditar sobre a admoestação 17, tivemos presente o seguinte: a humildade é o vigor de ser
e a jovialidade de quem está assentado na verdade, isto é, na realidade. E ainda isto, a humildade é a possibilidade possibilitadora do seguimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado e crucificado, o Senhor, servo de tudo e de todos. E anotávamos também, possibilidade, enquanto possibilitadora, quer dizer o mesmo que capacidade. Com outras palavras, humildade é o poder que nos capacita, isto é, nos dá vigor no seguimento de Jesus. Entretanto, este poder é, na humildade, inocente, nada de dominação, mas um poder servir. Precisamente, é o poder servir que emana do amor gratuidade. Por isso, Max Scheler também diz, abre aspas, a humildade, humilitas, é o pulsar interno e duradouro da disposição espiritual para o servir, no centro de nossa existência, da disposição para servir a todas as coisas, às boas e más, às belas e feias, às vivas e mortas. Ela é o esboço psíquico interno de um grande movimento cristão divino, no seio do qual voluntariamente se entrega a sua grandeza e majestade que convém ao homem. É isto para que todo homem e toda criatura se tornem servos livres e bem-aventurados. Fecha aspas. Todas as citações de Max Scheler serão dessa obra da Reviravolta dos Valores. Esta citação da página 23. A humildade é uma virtude profunda, abissal, por ser uma virtude ontológica, isto é, um vigor de ser, mais do que uma qualificação moral. O oposto da humildade também é profundo, traz em si a profundidade e a abissalidade do mal, que é a soberba. Este é um vício que atinge as raízes do ser, e por isso é aniquilador do ser, diabólico, infernal. Por isso, não devemos confundir humildade e soberba com modéstia e orgulho. Estes, isto é, a modéstia e o orgulho, são atitudes superficiais, são um bem e um mal mesquinhos, que concernem apenas às aparências sociais. Não comprometem nossa relação com o todo do real, das realizações, com a realidade pura e simples. Há um orgulho natural que consiste na aspiração a e no deleite com o vigor ou a plenitude de vida que se manifestam na beleza, na posse de bens, no prestígio social, que concerne a si próprio ou a outros mais próximos, familiares, amigos, correligionários, compatriotas, etc. Todos estes bens, porém, são exteriores. São aparências no mundo do convívio social público. Com este orgulho, a partir da tirania do eu, pode crescer uma certa vaidade. Esta, a vaidade, é o brilho de um fogo fátua, de uma luz artificial, fria. É um certo vazio, mas, mais precisamente, o vazio de um oco, algo de uma inanição. Entretanto, a vaidade é apenas ridícula e antipática. A soberba não. É um vício mais danoso e profundo. O vaidoso é superficial. Tentando ser incomum, permanece ainda mais comum. Por isso, merece apenas o riso daqueles que descobrem o seu ridículo. Muitas vezes, porém, para não cair no ridículo, os humanos orgulhosos e vaidosos cultivam a modéstia. Max Scheler faz notar o seguinte, abre aspas, a prevenção da vergonha diante de se colocar como foco de um ponto de vista sob secreta adoção de critérios de valor que o orgulho a priori despreza, a vergonha que tenta esconder agora uma propensão já vista, é denominada por nós como modéstia. Esta virtude é tão rasteira quanto o vício que ela nega, pois ela é apenas um apostar corrida entre vaidade e vergonha, na qual a vergonha triunfa. Ela se movimenta totalmente na esfera do social, e já por isso não se deveria confundi-la com a humildade, que aponta para o mundo. Fecha aspas. Seguimos nossa reflexão.
A soberba é um mal mais radical e profundo do que a vaidade do orgulho. Do mesmo modo, a humildade é uma virtude mais radical e profunda do que a vergonha da modéstia. Na verdade, a soberba é a raiz e o fundamento de todo o mal, isto é, de todo o pecado e vício. E a humildade é a raiz e o fundamento de todo o bem, isto é, de toda a obediência e virtude. Ambos, soberba e humildade, comprometem a nossa relação com o todo de tudo quanto há, de tudo quanto é, com o ser na sua amplidão, isto é, com o mundo, com o ser na sua profundidade abissal, isto é, com a alma, e com o ser na sua criatividade originária, isto é, com Deus. A soberba é diabólica. É a partir dela que o anjo se torna diabo, isto é, o antideus, o seu adversário, que se intromete na criação com a força do nada corruptor e aniquilador, que sugere aos humanos a rebelião contra o reino de Deus, que é o reino do amor e da humildade. É o que obscurece a criação. É o que faz precipitar as estrelas do céu, isto é, os espíritos cintilantes. É o que introduz o mal na forma de uma individuação que, sob o pretexto da independência, se torna isolamento. Tal independência da soberba se torna assim uma cisão que corta todos os fios vitais que nos unem a Deus, nosso Pai, e às criaturas todas nossas irmãs. A soberba nos torna desertores do reino de Deus, que é o reino do amor, da fraternidade. A soberba é assim a queda para a ruína, para o nada abissal do mal. Só que o soberbo se engana a si mesmo e toma esta queda como ascensão, como elevação, como exaltação. Esta exaltação falsa, porém, é já rebaixamento, anulação do vigor de ser e da vida em nós. A admoestação de São Francisco nos põe em vigilância contra o engrandecimento e a exaltação que os outros fazem de nós, pois esta pode servir de ocasião para que nós deixemos entrar em nossos corações o veneno da soberba. Fazemos então dos louvores humanos a nós ocasiões para incubar os ovos da serpente. A primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos de 15 a 17, nos lembra com efeito que tudo o que há no mundo, ou seja, na esfera da oposição humana ao reino de Deus, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Alazoneia tubio, em grego. Santo Agostinho, comentando esta passagem da primeira carta de João, a caracteriza como formas de defluxos, isto é, modos de a vida humana defluir, ou seja, escorrer para baixo, ir à deriva, cair, perder-se. No livro 10º das suas Confissões, Agostinho se põe a meditar sobre este fenômeno da soberba da vida. É um engrandecimento aparente, um exaltar-se que dissimula uma queda arruinadora da vida. No comportamento da soberba, o cuidado da vida se caracteriza como um aspirar a ser temido e amado pelos outros. O soberbo, ao aspirar a ser temido, quer pôr-se acima dos outros e impor-se aos outros. Ao ambicionar ser amado, quer ser tido por valoroso. Tal ambição, porém, esconde uma falta, uma carência do eu. Esta carência, porém, fica dissimulada. No querer ser temido e amado pelos outros, acaba acontecendo um automascaramento da vida. O que parece ser uma projeção de si, um envolvimento com os outros, acaba escondendo uma fuga de si e dos outros. Fuga de si, pois o soberbo foge de seu próprio oco interior. Fuga dos outros, pois para ser, por exemplo, amado pelos outros, ele prefere evitar as confrontações necessárias e salutares com eles. O amor ao louvor humano é outro traço desse comportamento. Mas, na verdade, os louvores são como que fornalhas, onde cotidianamente somos postos à prova. Quando nos empenhamos por alguma obra, nos condicionamos muitas vezes ao louvor e ao vitupério, ao desprezo.
Nosso gosto por aquele empenho costuma aumentar quando somos louvados por ele, e diminuir quando somos por ele desprezados, ou, para falar na linguagem de São Francisco, quando somos tidos por vis, simples e desprezíveis. O soberbo parece rico e exuberante, mas na busca do louvor vive mendigando os votos e os pareceres alheios. A sua obra não é uma boa obra, pois está condicionada pelos louvores e pelos desprezos. Mesmo quando alguém luta contra a soberba, a vitória sobre ela pode ser uma outra ocasião de queda, a da vanglória provinda da autossuficiência. A autoexaltação pelo valor moral próprio, pela própria justiça, como diz a Bíblia, já é também uma queda. É a queda do anjo que se torna diabo, queda que é continuamente imitada pelos fariseus, queda que o cristianismo denunciou na autossuficiência ética dos estoicos e que condenou no pelagianismo, independência e autossuficiência que pretende dispensar a graça divina. O soberbo, nesta situação, toma a si mesmo como valoroso do ponto de vista moral, como justo. Ressalta o mérito das próprias ações e não a graça divina. Facilmente, esta atitude resvala para a hipocrisia, a dissimulação que prefere parecer justo que ser justo. O soberbo prefere ser louvado na mentira do que ser desprezado na verdade. A glória deflui na vanglória. Paradoxalmente, o soberbo acaba dependendo da aprovação do olhar dos outros, do público, e seu viver se torna oscilante, inseguro e inconstante. Um terceiro traço da soberba é o egoísmo. Aqui se trata não tanto de agradar aos outros, mas de agradar a si mesmo. O soberbo pretende, neste sentido, aparecer como importante aos seus próprios olhos. Ele atribui a si mesmo o próprio bem. Compraz-se, deleita-se com o seu próprio valor, com suas próprias capacidades e possibilidades, e assim se fecha em sua própria autossuficiência em detrimento dos outros. Ele se torna cego para a gratuidade. Faz-se a si mesmo fonte e medida do bem. Entristece-se com o bem que é dito e feito por meio do outro. Através desta movimentação do viver, no entanto, a própria vida se esvazia. Este modo funesto de cuidar de si e de preocupar-se consigo mesmo põe-se no limiar de uma queda abissal e de um perder-se a si mesmo insuperável. Abissal seria aquela queda onde o viver já não encontraria de modo algum um amparo, por retirar por si e para si mesmo toda possibilidade de ajuda, mergulhando no nada negativo da existência. Deste modo, o egoísmo, isto é, aquele cuidar de si, aquele preocupar-se consigo mesmo que quer ganhar a todo custo a si mesmo, que quer de qualquer modo se autoafirmar, revela-se no fundo como a possibilidade de um perder-se insuperável, que fecha toda possibilidade de salvar-se. Face a esta ameaça radical do mal na soberba, todo ser considerado como vil, simples e desprezível, acaba vindo como oportunidade de uma recondução de si ao chão, ao fundamento da humildade. O humilde, assim indica São Francisco, não se tem por melhor quando é engrandecido e exaltado pelos homens, do que quando é tido por vil, simples e desprezível. O engrandecimento e a exaltação humana não o inflam. O desprezo alheio não o insulta. Ele se atém ao que diz São Francisco: quanto é o homem em face de Deus, tanto é e não mais. São Francisco fala do humilde servo de Deus. O discípulo de Jesus Cristo, servo de Deus por antonomasia, está posto na mesma condição em que está posto o Mestre. Ser servo é aqui uma categoria religiosa e não social. O ser constituído como servo, neste sentido, nasce do encontro com Deus e da afeição, que é dom deste encontro. Deus, o Senhor aqui, porém, é o servo de tudo e de todos. Ele serve a todas as criaturas como o Pai de todos e de tudo. É humilde.
Lembremos o que disse Scheller que, ao exibir sua indicação de o que é a humildade, a vincula essencialmente ao servir. A humildade, humilitas, é o pulsar interno e duradouro da disposição espiritual para o servir, no centro de nossa existência, da disposição para servir a todas as coisas, às boas e más, às belas e feias, às vivas e mortas. O servo de Deus é, neste sentido, humilde, e essa humildade nasce do amor e da admiração para o modo de ser do Pai revelado por Jesus Cristo. Frei Harada esclarece, abre aspas, no encontro de amor com o Senhor se torna sempre mais um absoluto, fazendo com que o servo esteja sempre diante do seu Senhor em atitude de adoração e simpatia. Todo e qualquer momento da vida tem valor se for cada vez mais a aproximação do Senhor que é servo dos servos. Assim, se os outros nos colocam no alto, eu, por estar na busca do Senhor que é servo, me coloco embaixo. Ser servo, portanto, indica um valor, a vontade, a busca de ser servo, como elemento fundamental para a felicidade. É essencial para a aventura humana, bem-sucedida, querer mesmo, como valor, colocar-se embaixo, ser servo. Fecha aspas. O servo de Deus sabe-se criatura. Ser criatura significa nada ser, só ser por graça de outro. Ele não quer ser algo, nem alguém. Como a rosa de Silésios, ele não olha para si mesmo, nem pergunta se alguém o vê. Ele sabe que todo o ser e todo o bem que o constitui e que passa nele através dele para o universo tem sua fonte não nele, mas no seu Criador, no Deus unitrino, Pai e Filho e Espírito Santo. Ele sabe que este Deus é um Deus que se condescende, que se inclina, se abaixa e se rebaixa para servir às suas crias, aos seus filhos e filhas. Ele se mira na excelência e na nobreza desse Senhor, que serve a tudo e a todos. Do Pai, que ama com entranhada misericórdia e compaixão, do Filho que se encarna e que sofre a paixão da cruz para dizer o sim definitivo do amor de Deus por nós, do Espírito Santo, que é sopro do amor gratuidade, que dá vida e luz a todos. Humildade é o movimento de auto-rebaixamento daquele que é nobre como Deus. Só o nobre pode ser humilde. O mesquinho, o miserável é soberbo. Toda soberba é expressão de miséria do espírito. Toda humildade é expressão de nobreza do espírito. Esta é o movimento que vem do alto e de quem nasce do alto. O humilde servo de Deus ama este rebaixamento. Ama a criatura, ama o céu. Deus ama a criatura, o céu ama a terra. O humilde segue este movimento. A humildade é, diz Max Scheller, um contínuo se enxergar em Deus e, por intermédio do olhar de Deus, um verdadeiro viandar sob os olhos do Senhor. O servo de Deus humilde vive sob a exigência absoluta do amor absoluto. A humildade é, no fim das contas, uma modalidade do amor gratuidade que serve. O amor, lembremos o hino de Paulo, não se ensoberbece, é sempre humilde. Uma outra citação do texto de Max Scheller. Abre aspas. A humildade é uma modalidade de amor que, como o poderoso sal desfaz sozinho o rígido gelo que cinge o orgulho pleno de dor, ao eu sempre mais vazio. Nada mais encantador do que o momento em que o amor toca magicamente o interior dos corações orgulhosos, suavemente com a humildade, e o coração se abre, fazendo com que ela passe a fluir a partir dele. Mesmo o homem e a mulher mais orgulhosos se tornam humildes e prontos para servir em todas as coisas quando amam. Justamente
enquanto a humildade, a mais perfumada florescência do amor cristão, é a virtude cristã em sentido próprio e em seu cunho mais puro, ela é a mais frágil silhueta que o movimento do amor sagrado, ligado a Deus, lança de volta a Deus, a alma. E nisto apenas se encerra este amor de Deus e do mundo, e das coisas que brotam de Deus. E o amor em Deus, o amare Deum net mundo nindel dos escolásticos, este belo autorrebaixamento, que pontilha a catarata inata de nosso espírito, fazendo com que a luz plena de todos os valores só possa fluir de fora para dentro de nós. O orgulhoso, cujo olhar pende sobre seus valores, como proscrito, vive necessariamente em noite e treva. Seu mundo valorativo se obscurece de minuto a minuto, pois todo valor avistado soa para ele como furto e roubo de seu valor próprio. Desta forma, ele se torna diabo e necador. Trancado na prisão de seu orgulho, as paredes não cessam de crescer, bloqueando-lhe a luz da tarde. Fecha aspas. Só quem tem sua origem no alto e vive desde o alto pode amar o inclinar-se, o abaixar-se e rebaixar-se. O nobre não conhece a autoafirmação mesquinha. Ele caminha pela via da abnegação e da renúncia. A abnegação não é mera denegação, é uma negação criativa que se abre para algo maior. A renúncia não é mera abdicação, é um anúncio de uma possibilidade mais agraciada. Ele se perde a si mesmo e a si mesmo se recupera em Deus. Ouçamos novamente São Francisco que diz, abre aspas, ai daquele religioso que é enaltecido pelos outros e por própria vontade não quer descer. E bem-aventurado aquele servo que não se enaltece por própria vontade e sempre deseja estar sob os pés dos outros. Fecha aspas. O comprazer-se com o enaltecimento alheio ou o auto-enaltecimento baseia-se na vaidade, isto é, na autoestima oca vazia. O vaidoso não conhece a verdadeira grandeza humana, que consiste na humildade. Diz Frei Harada, abre aspas, somos muito sensíveis a tudo que nos afirma, nos promove, nos enaltece. Chamamos isso de autoestima. Sem dúvida, há uma autoestima saudável, mas a maioria das vezes, por trás dela, há a busca de uma autoafirmação simplesmente mesquinha, que afasta de Deus, dos outros e da verdade de nós mesmos. A coisa mais importante, porém, que podemos e devemos fazer na vida é buscar limar continuamente nós mesmos, para nos colocar na posição de servo, pois Jesus Cristo nos revelou que nisso está a grandeza humana verdadeira. Mas isso não acontece sem luta, porque somos que nem o nosso corpo quando mergulhamos. Tende sempre a boiar. Nós sempre procuramos nos enaltecer. Somente puxando para baixo, aproveitando das ocasiões que a vida nos oferece abundantemente, somente fazendo assim, talvez, alcancemos um pouco de profundidade humana e religiosa. Longe de masoquismo ou de penitências, no exercício de luta corpo a corpo, começaremos a sentir, se estivermos livres do eu, que nós somos aquilo que somos diante de Deus e nada mais. Fecha aspas. A auto-humilhação muitas vezes redunda em autoexaltação do eu que se rebaixa. Em contrapartida, a vida real mesma colabora conosco para que nós nos humilhemos. Humilhar-se quer dizer aqui cair na real, pisar o chão da realidade, da verdade. Este é o lugar do humilde, a realidade terra a terra da vida. O humilde ama o sentido da terra. São Francisco diz que o humilde servo de Deus deseja estar sob os pés dos outros. Estar sob os pés dos outros significa ser como a terra, que a todos ampara, sustenta, sem querer aparecer. Sendo nobre, faz-se passar por vil, permanece retraída, inaparente. A medida do servo de Deus humilde nos é dada pelos outros, não nos é dada pelos outros, nem por si mesmo. Mesmo tendo sido enaltecido pelos outros, ele está sempre à procura da medida de Deus,
manifestada esta medida em nosso Senhor. Por isso, se preocupa antes em manter a si mesmo no caminho do Senhor, seguindo os seus passos de servo humilde. A humilhação do estar sob os pés dos outros não vem de uma atitude ressentida. A propósito, Frei Harada diz, abre aspas, se estar debaixo dos pés dos outros for aturação ou falsa humildade, dá ressentimento. Mas se for clarividência, mostra até que ponto Deus é humilde e até que ponto nós podemos sê-lo também. Colocar-se debaixo é, por exemplo, lutar para que aconteça o melhor, mas esperar pelo pior. Enquanto nossa tendência é buscar de ficar por cima, Francisco diz, vamos ficar embaixo. Não serve dizer, não precisa exagerar, humildade sim, mas nem tanto, vamos ter bom senso. São Francisco diria, você está se enganando, você é vaidoso, você está se satisfazendo. Se quiser ficar nesse nível, tudo bem, mas se quiser experimentar Deus mesmo, no duro, nesse nível não vai longe, porque no fundo você está agradando a si mesmo. Ainda não entendeu realmente que Deus é tudo. Mas, por que São Francisco quer acabar embaixo dos pés dos outros? Ele quer ter um coração tão vasto quanto Deus para sustentar todos os acontecimentos da vida. Fazemos muita aturação no nosso cotidiano. Necessitamos demais dessa nova compreensão franciscana e ver nela algo altamente positivo, uma maneira nova de ver o todo. A nossa espiritualidade usual de sacrificar-se não é lá muito cristã. São Francisco não tem muito de sacrificar-se, mas tem muito sacrifício como oblação, como fazer sagrado. O melhor que tenho te dou, Senhor. Dizer, Senhor, já que tu queres faço, é diferente de dizer, Senhor, é uma honra te servir. O melhor que eu sou e tenho te dou. Fecha aspas. A humildade é assim a verdadeira grandeza e nobreza do ser humano. O servo de Deus humilde é o homem nobre. Amar, servir é honra, não desonra. Quem está tocado pelo amor, segue a sua afeição, serve e faz do servir a sua própria glória. Não será por isso que Jesus Cristo, no Evangelho de João, chama o momento de sua morte na cruz de glorificação? Muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção e até a próxima oportunidade. Paz e bem.